Graça e paz, meus consagrados. É muito bom ter você aqui conosco. Na oração de hoje, você vai encontrar a palavra bíblica que fala sobre a promessa de Deus para restaurar famílias. Vamos ter uma oração de paz e restauração para cada relação familiar que está partida e teremos ao final uma declaração de fé para cobrir cada membro da família com Shalom, paz. Então fica comigo, eu sou o Fred, seu irmão de fé, aqui no canal Refúgio de Oração. Você já chorou por alguém da sua família sem conseguir explicar exatamente por quê? Não era luto, a pessoa estava viva, mas algo morreu. Na relação, no casamento, na amizade entre irmãos, na proximidade com um filho. E você fica num silêncio estranho de quem perdeu algo que ainda existe, mas não do jeito que era. Uma mágoa que nunca foi dita, mas que foi crescendo. Uma distância que começou pequena e que foi se abrindo. Um frio que se instalou onde havia calor. Mas eu quero dizer a você que Deus é especialista em restaurar exatamente isso. As nossas relações. Esta semana, nós estamos aqui no canal com o tema de paz, Shalom. E hoje vamos falar sobre a paz que mais dói quando falta, a paz dentro da nossa casa. A paz nas relações que deveriam ser as mais seguras e às vezes são as mais feridas. Na nossa palavra bíblica de hoje, eu quero trazer para vocês o que está em Joel, capítulo 2, versículo 25. Deus diz ao povo: compensar-vos-ei pelos anos que foram devorados pelo gafanhoto. O gafanhoto na cultura bíblica não era apenas uma praga agrícola. O gafanhoto era símbolo de destruição progressiva. Aquilo que come aos poucos, que vai destruindo lentamente sem que você perceba, até que você olha e já foi embora. A distância numa família funciona da mesma forma. Vai aos poucos, um silêncio, depois é uma mágoa, às vezes é uma ausência, um frio, e quando a gente olha, os anos se foram. Mas Deus disse: eu compenso. Os anos que o gafanhoto comeu, eu restauro. Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, ancora isso com uma das promessas mais específicas sobre família de toda a Escritura. Ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Deus move corações. O que nenhuma conversa conseguiu resolver, Deus alcança por dentro. A parábola do filho pródigo em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24, começa com a maior ruptura que uma família pode viver. Um filho pediu a herança, o equivalente a desejar a morte do pai, e foi embora. O pai não foi atrás, não mandou buscar e também não cortou a herança, deixou ir. Mas o versículo 20 registra algo que é comovente. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Vejam só, quando ainda estava longe o filho, o pai viu, o pai estava olhando,
todos os dias na direção por onde o filho havia ido, esperando. Meus consagrados, o Deus que é retratado nessa parábola é o mesmo que está olhando hoje para a relação familiar que você está orando. Ele vê o filho longe, ele vê o casamento rachado, vê os irmãos distantes, vê o frio que tomou o lugar do calor que havia antes e está esperando o momento de correr. Então, eu te convido a orar junto comigo agora. Pensa no rosto daquela pessoa cuja relação mais precisa de restauração. E vem comigo. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com o peso de algo que está partido dentro de casa. Uma relação que esfriou, uma mágoa que ficou sem resolução, uma distância que foi crescendo e que agora parece difícil demais de atravessar sozinho. Eu te apresento isso agora, não com soluções prontas, não com palavras certas, apenas com a certeza de que Tu és o Deus que restaura o que o gafanhoto comeu. Senhor, converte os corações, como Tu prometeste em Malaquias. Converte o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. O que nenhuma conversa minha alcançou, alcança por dentro. O que nenhuma tentativa minha resolveu, resolve Tu, de dentro para fora. Pai, eu oro pela paz no meu casamento. O que foi dito e não deveria, o que não foi dito e deveria. As mágoas que se acumularam, os silêncios que pesam. Entra nesse espaço entre nós, Senhor, e traz Tua paz, a paz que excede todo entendimento humano. Eu oro pela restauração com meus filhos, os que estão longe, que o Pai da parábola os veja quando ainda estiverem longe e corra ao encontro deles. Os que estão perto, mais distantes, que o coração volte. Eu oro pela paz com os irmãos, com os pais, com as relações que foram feridas por palavras ou silêncios que deveriam ter sido diferentes. Senhor, o que o tempo não resolveu, resolve Tu. O que a conversa humana não alcançou, alcança Teu Espírito. Move o que está parado, aquece o que esfriou, aproxima o que se distanciou. Eu elevo cada inscrito do canal Refúgio de Oração que está orando por uma família que está partida neste dia. Os que já tentaram de tudo, os que estão exaustos de tentar e não ver, os que oraram por anos pela mesma relação. Como o pai que olhava todos os dias na direção por onde o filho havia ido, continua olhando, Senhor, e corre quando chegar o momento. Os pedidos nos comentários, as causas no coração de cada um, restaura, converte, une. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Louvado seja. Amém. Meus consagrados, declara em voz alta: Deus restaura o que estava partido na minha família, hoje. O que o tempo não resolveu, Deus resolve de dentro para fora. O coração do meu filho, do meu cônjuge, do meu pai, está sendo convertido pela mão de Deus agora. Nenhuma distância é grande demais para o Deus que corre ao encontro do que estava perdido. Declara e crê que o pai da parábola já está olhando na direção certa. Você chegou até o final desta oração com o peso de uma relação que precisa de restauração.
E isso diz muito sobre você, sobre o amor que ainda existe, mesmo que a outra pessoa não saiba disso ainda. Escreve aqui nos comentários: Deus restaura o que estava partido na minha família, hoje. E me conta qual relação familiar mais precisa de restauração agora. Nós vamos orar por cada nome, por cada situação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque amanhã estaremos aqui novamente. Compartilhe esta oração com quem está precisando restaurar a sua família. Fique em paz, família. Que ruge aqui dentro, traz tua paz que não tem fim. A batalha é grande, pesada demais. Às vezes falta o ar pra respirar, mas em meio às sombras e aos vendavais, eu escolho em ti confiar. Eu sei o socorro do alto virá, como luz rasgando a escuridão. Quando minhas forças quiserem